Pessoal, hoje nós estamos aqui na Zona Sul de São Paulo, no bairro da Vila Mariana. Nós temos um condomínio constituído por 2 torres de uso residencial, considerado aí um padrão alto. E nós temos aqui uma anomalia de manchas em fachadas. O Renato pode pegar ali, talvez aí no vídeo não sei se vai ficar tão legal, mas nós temos diversas manchas provenientes aí da inobservância das execuções de pintura. O condomínio está passando por uma reforma e a empresa que está executando esse trabalho é a empresa que realmente está tendo dificuldade aí em fazer o cobrimento. Nós vamos fazer agora uma diagnóstica para poder entender o material que está sendo utilizado, a maneira com que essa mão de obra está sendo empregada e poder traçar aí um paralelo para que nós possamos apresentar uma metodologia eficiente no sistema de recuperação da fachada. A ideia da publicação desse conteúdo no nosso canal é exatamente poder contribuir de certa forma para o pessoal que trabalha aí na execução, para os condomínios e para as construtoras, para que possamos entender quais são os tipos de anomalias e desconformidades construtivas que acontecem nas obras e evitar. Nosso intuito é exatamente apresentar sempre um trabalho voltado para a engenharia diagnóstica e evitar manifestações patológicas no campo de execução. Nós pedimos aí que o pessoal que está assistindo, nós estamos tendo muita visualização, que possam contribuir com a gente, façam as inscrições no canal, dê um like, ativem o sininho, para que a gente possa estar trazendo conteúdo do mesmo tipo e de certa forma contribuir para uma construção mais sustentável, mão de obra com mais qualidade e resultados cada vez mais satisfatórios. A gente pode observar que alguns trechos da fachada nós temos o desplacamento da textura e diversas manchas, né? Lembrando que esse trecho ele já foi tratado, já foi pintado, pelo menos deu como entregue aí pela empresa que está prestando serviço. Nós temos alguns pontos, né? Algumas anomalias aí de destacamento ou descascamento, e a gente observa que no ato da lavagem, né, foi removido alguns trechos da textura e não foram recompostos antes da pintura. Ainda assim a gente consegue observar diversos pontos de manchas, né, devido à passagem do rolo. Lembrando que nós precisamos aí de um rolo correto, com a altura da lã correta para fazer a aplicação da pintura, senão realmente a gente vai ter problema aí com desigualdade da aplicação da pintura. A gente vai observar também a pintura que está sendo utilizada, se é uma pintura aceitável, se ela tem um cobrimento, se a tinta tem um cobrimento aceitável, e principalmente a mão de obra, a maneira com que eles estão descendo aí na corda, a descida, né, se é uma maneira uniforme e se de alguma forma não está deixando falhas por metodologia ineficiente na execução. Aqui nós temos uma das torres localizada, é a torre que está passando neste momento pela reforma, considerada aí denominada Torre B, e nós temos aqui do lado esquerdo a nossa torre denominada Torre A, que é a torre que ainda não se inicializou os trabalhos. Então a gente pode observar pelo cronograma da empresa passado, que nós já temos aí a torre praticamente dada como finalizada. Tem alguns pontos aí que precisam refazer alguns trechos dos panos, porque apresentam diversas manchas, né? Isso já ficou claro na diagnóstica. A gente vai sobrevoar agora, vai haver uma aferição dos trabalhos com a nossa aeronave, mas já ficou demonstrado uma ineficiência do cobrimento da tinta que está sendo utilizada. Lembrando que já foram aplicadas em alguns pontos 3 demãos, né? Alguns pontos 2 demãos, outros pontos 3 demãos da tinta, mas há uma ineficiência no cobrimento. Pessoal, nós chegamos ao final do nosso diagnóstico, nós sobrevoamos aqui as torres com as nossas aeronaves e chegamos aí à conclusão que há uma ineficiência executiva, principalmente na questão do cobrimento do material. O material ele tem uma dificuldade em fazer um cobrimento satisfatório na textura. Lembrando que a textura aqui é de base cimentícia, essa textura ela realmente tem uma grande dificuldade em receber esse cobrimento. É necessário que a gente trabalhe com um fundo. Esse fundo ele foi aplicado, mas ainda não foi suficiente, que é um fundo seladora, para poder receber posterior a pintura. Aqui nós temos uma aplicação de uma textura acrílica. A textura acrílica ela foi aplicada em cima da textura cimentícia. A gente pode observar que o cobrimento dela é muito mais eficiente, né? A textura acrílica ela tem uma facilidade maior em receber a tinta como acabamento e nos dá uma aparência
bem melhor. Lembrando que a base cimentícia, ela tem uma propriedade, né, por ser uma base cimentícia, e ela tem um índice de porosidade muito maior, ela acaba absorvendo grande parte do material que nela é aplicado, e realmente o acabamento final não fica satisfatório. Então a gente pode observar nesse trecho que a textura acrílica, ela recebeu um acabamento muito melhor do que a base cimentícia. Nós estamos encerrando as vistorias de hoje. Vamos recomendar que seja feito um ensaio com outro material, né, com um novo fabricante. As metodologias de aplicação também foram recomendados que se desçam pelo menos 4 cordeiros de uma vez só, para que a gente não tenha discrepância na aplicação da pintura, mas a gente já nota uma falta de metodologia correta nessa aplicação da tinta. Então a gente consegue observar que há diversas manchas na fachada, e realmente isso aí precisa ser entregue pelo menos aí com nível de qualidade aceitável, né? Evidente que a gente sabe que os panos cegos, eles têm uma grande dificuldade em ter uma conformidade na aplicação da tinta, ainda mais tratando-se das texturas cimentícias, mas a tinta que está sendo aplicada realmente ela não satisfaz o cobrimento necessário, e a gente vai sugerir aí a alteração na mudança do material e uma descida correta dos cordeiros para que a fachada possa apresentar níveis de qualidades melhores. Pessoal, chegando mais um vídeo de uma vistoria, a gente vai finalizando os trabalhos, vamos formalizar depois o nosso laudo de constatação das pinturas da fachada. Provavelmente vamos seguir aí no acompanhamento dessa obra, para que essa obra possa ser entregue nos níveis de qualidade aceitáveis. Pedimos aí que sigam a gente no canal, façam as inscrições, a gente está tendo bastante visualização, porém nem todo mundo está se inscrevendo. Dê um like, ative o sininho e acompanhe a gente nas redes sociais.